E aí, pessoal, bom dia! Bom dia para você que está chegando aqui agora, quarta-feira, meio da semana e já passamos do meio de novembro, 19 de novembro, gente. Mais um programa Jovens com Deus. Hoje é dia de você acordar, fazendo a tua oração diária, clamando o Divino Espírito Santo para a tua vida, pedindo a Deus sabedoria e conhecendo qual é a palavra que Ele tem para o seu dia. Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos que vão chegar aqui. Seja muito bem-vindo. Obrigada pela tua presença aqui. Bom dia, Adriana. E hoje o Senhor vem nos falar sobre a fidelidade. Pois é, fidelidade com o Senhor. Tem uma frase que é, na verdade, eu não sei de quem é essa frase, mas é o seguinte: é justo que muito custe aquilo que muito vale. Não sei se vocês já escutaram essa frase. É justo que muito custe aquilo que muito vale. E hoje o Senhor vem ser muito duro aqui no Evangelho, contando uma parábola sobre a parábola do dinheiro emprestado. Então, o que acontece? Um homem saiu, deixou um valor de dinheiro com cada um, e cada um teve que prestar contas desse dinheiro com o passar do tempo, quando aquele senhor voltou. E se a gente olhar para essa parábola pensando na nossa vida, a gente vai entender também que a única certeza que a gente tem nessa vida é da nossa partida, é que nós vamos embora. E o Senhor vai querer que prestemos contas de tantas coisas, tantas bênçãos, tantas graças que Ele nos dá aqui nessa terra, na nossa vida, hoje, no dia 19 de novembro de 2025. São muitas graças e bênçãos que o Senhor nos dá. Mas e aí o que aconteceu nessa parábola? Alguns homens, eles colocaram esse dinheiro para render. Como algumas pessoas nessa terra, tantos estão dedicando a sua vida para fazer com que outros se convertam. Vão para o Senhor também, porque a maior prova de amor que alguém pode dar para o outro, e isso você pensando na tua família, nos teus filhos, na tua esposa, no teu marido, nos teus amigos, nos teus familiares, teus colegas de trabalho, a maior prova de amor que você pode dar para alguém é levar ela para o Senhor, que é por isso que nós estamos aqui, para levarmos os outros à conversão. E aí tem pessoas se dedicando a sua vida para levar outros para o Senhor. A gente vê tantas histórias de conversão, tantas famílias se convertendo porque alguém está ali de joelhos intercedendo. E é por isso também que a família vem sendo bruscamente atacada pelos meios de comunicação, pelas novelas que estão aí, seja aqui pela internet. Porque se a gente acabar com os valores da família, a gente vai estar destruindo a primeira célula que Deus criou. Jesus veio por meio de uma família. Jesus, Maria e José. Ali dentro da família a gente aprende sobre o respeito, sobre a humildade, sobre a caridade. Se a gente destruir a família, o respeito aos pais, quem não respeita aos pais, isso que eu falo também, se uma pessoa não respeita aos pais, ela não vai respeitar a Deus. Se não está respeitando aos pais que vê, não vai respeitar a Deus que não vê, né, fisicamente. E alguém que não respeita a Deus, você pode esperar tudo dessa pessoa. E a partir do momento que a gente vê a destruição dos valores da família, dos princípios da família, a família que vai ensinar ali para as crianças a como viver, como ter fé, como viver na palavra do Senhor, é a família que vai ensinar a criança sobre Deus. Se a gente perde essa base dessa família, a gente com certeza está criando uma próxima geração que vai estar fadada ao fracasso. Mas é o que eu sempre falo. Quem não teme a Deus, a gente pode esperar tudo dessa pessoa. Bom dia, Mauri. E aí, o que o Senhor vem nos falar? Então, tem pessoas aqui que estão se dedicando a sua vida para levar os outros à conversão. Mas tem gente também, como a gente vai ver no Evangelho, que resolve se fechar à vontade de Deus e não quer crescer. E é isso que o Senhor fala da fidelidade.
E é muito injusto nós que temos tanto a agradecer, tanto que o Senhor nos dá, nos fecharmos à sua graça, sermos infiéis ao plano de Deus na nossa vida. E o Senhor vai nos mostrar aqui que teremos que prestar contas disso. E essa vida, a gente não sabe quando ela vai terminar. A única certeza que a gente tem é do presente. Então é muito curto, porque o nosso tempo é muito pequeno, porque a única coisa que a gente tem é o presente. Então que assim, que o Divino Espírito Santo possa estar nos iluminando o nosso dia, para compreendermos as palavras do Evangelho para a nossa vida e que direcionem os nossos passos nesse dia. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, carnais e espirituais. Ouviram-no falar, e como estava perto de Jerusalém, alguns se persuadiam de que o reino de Deus se havia de manifestar brevemente. Ele acrescentou essa parábola. Um homem ilustre foi para um país distante, a fim de ser investido da realeza e depois regressar. Chamou 10 dos seus servos e deu-lhes 10 minas, dizendo: negociai até eu voltar. Mas os homens daquela região odiavam-no e enviaram atrás dele embaixadores para protestarem: não queremos que ele reine sobre nós. Quando, investido da dignidade real, voltou, mandou chamar os servos a quem confiara o dinheiro, a fim de saber quanto cada um tinha lucrado. Veio o primeiro: Senhor, a tua mina rendeu 10 outras minas. Ele disse-lhe: muito bem, servo bom, porque foste fiel nas coisas pequenas, receberás o governo de 10 cidades. Veio o segundo: Senhor, a tua mina rendeu 5 outras minas. Disse a este: sê também tu governador de 5 cidades. Veio também o outro: Senhor, aqui tens a tua mina, que guardei embrulhada num lenço, pois tive medo de ti, por seres homem rigoroso, que tiras o que não pusestes e ceifa o que não semeaste. Replicou-lhe ele: servo mau, pelas tuas palavras te julgo. Sabias que sou rigoroso, o que tiro o que não depositei e ceifo o que não semeei. Por que, pois, não puseste o meu dinheiro num banco? Na minha volta, eu o teria retirado com juros. E disse aos que estavam presentes: tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem 10 minas. Replicaram-lhe: Senhor, esse já tem 10 minas. Eu vos declaro: a todo aquele que tiver, dar-se-lhe-á, mas ao que não tiver, ser-lhe-á tirado até o que tem. Quanto aos que me odeiam e que não me quiseram por rei, trazei-os e massacrai-os na minha presença. Depois dessas palavras, Jesus foi precedendo no caminho que sobe a Jerusalém. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejamos perdoados dos nossos pecados. Bom dia, Leonardo, bom dia, Gustavo, bom dia, Maicon, sejam todos muito bem-vindos a essa reflexão do Evangelho de hoje. Evangelho da parábola do dinheiro emprestado. E aqui, queridos e amados irmãos e irmãs, você católico, evangélico, sejam todos muito bem-vindos, porque aqui o que nós precisamos é entender a palavra de Deus, a mensagem que o Senhor tem para nós. E aqui nós vemos, a questão da fidelidade, e o Senhor fala: a quem já tem, vamos lá, eu vos declaro: a todo aquele que tiver, dar-se-lhe-á, mas ao que não tiver, ser-lhe-á tirado até o que tem. Por isso que nós vemos aqui como é importante nós sermos fiéis ao Senhor. Primeiro a gente precisa o conhecer. Aquele servo que tinha uma mina só e que não fez nada para que aquela mina rendesse, para que ela desse frutos, aquele que se recusou, pegou, guardou ela dentro de um lenço, guardou ela, deixou guardadinha no seu quarto e não quis que rendesse. É isso que muitas das vezes a gente pode estar fazendo na nossa vida. Guardando os dons que nós temos, tantas bênçãos, tanto que nós podíamos ser útil, dar frutos aí, botar isso para render,
como aquele que já tinha que recebeu as 10 minas, fez com que elas rendessem, dessem mais 10, e o que o Senhor fez para esse homem que trabalhou, que se empenhou, ele fez com que aquelas outras se agregassem às dele. E o pessoal fala, poxa, mas ele não, ele já tem um monte. E aí o que o Senhor vem falar? Eu vos declaro, todo aquele que tiver, dar-se-lhe-á mais. E ao que não tiver, até o pouco que tem, vai ser tirado dele. Porque ele se recusa a crescer, a expandir, para fazer a vontade do Senhor. E que nós possamos pedir ao Divino Espírito Santo para nos iluminar nosso dia. Para que nós possamos entender qual é a vontade do Senhor para a nossa vida. Como que nós podemos fazer aumentar, multiplicar esses dons, as virtudes que o Senhor tem para nós. Para que nós possamos de verdade ser sal da terra e luz do mundo. Jesus estava indo para Jerusalém. Vai passar um tempo, Jesus vai ser crucificado. Jesus sobe ao céu e deixa o Espírito Santo dele para nós aqui nessa terra. E agora é a nossa vez de fazer render tudo isso que ele... Primeiro, a morte dele. Fazer valer a morte de Jesus. Que com nossa vida, que nós paremos de crucificar também o Senhor. E muito pelo contrário, possamos propagar com a nossa vida, com as nossas atitudes, a vontade dele. O que ele ensinou pra gente, que ele espera de nós, que é o receituário da nossa vida, o manual de instruções da nossa vida, tá aqui na Bíblia. Que a gente possa conhecer a Bíblia, conhecer a vontade de Deus e fazer se multiplicar os dons que ele nos deu. E essa vida não vai ser fácil. Bom dia, Brendo. Jesus não promete uma vida de moleza pra gente. Muito pelo contrário, porque a vida de Jesus foi uma luta, foi sacrifício do começo ao fim. Desde quando Nossa Senhora recebeu a notícia do anjo que ela seria mãe, São José, não foi fácil para São José também. Logo tiveram que fugir, foram para o Egito. Depois voltam do Egito. Jesus, uma criança, imagina só, andando tantos e tantos quilômetros a pé, com tanta dificuldade. Depois Jesus cresce, Jesus passa um tempo, retirado, sem a gente saber muito bem o que ele fez, mas vivendo uma vida simples, seu pai é carpinteiro. Depois Jesus começa a sua vida pública. Bom dia, Brendo. Bom dia, Jovêncio. Depois Jesus começa a sua vida pública. É perseguido. Os 3 anos que Jesus fica ali proclamando as verdades do Pai, é perseguido. Depois Jesus é crucificado. Jesus é humilhado até em cima da cruz. Então Jesus não teve moleza. Isso é só para te falar que a nossa vida aqui na Terra não vai ser fácil. E de novo a gente conclui com a frase que a gente iniciou. É justo que muito custe aquilo que muito vale. Então, meu amado irmão, minha irmã, que a gente possa se conscientizar disso. Que não vai ser fácil, mas vale a pena e é o que o Senhor espera de nós. Que se você quer ter uma vida próspera, é o Evangelho de hoje. Aquele que tem, ser-lhe-á dado mais, e aquele que não tem, até o pouco que tem, vai ser tirado, porque não está sendo justo e fiel com o que o Senhor está te concedendo. Então, que a partir da reflexão dessas palavras, que o Senhor possa nos dar a conversão do nosso coração e aumentar a fé em seu amor. Porque Deus é um Deus justo e é um Deus de amor. E que por seu amor e misericórdia, Ele possa nos levar à conversão, nos dar a prosperidade nessa vida terrena, onde a partir da multiplicação dos dons que Ele nos deu, possamos ter uma vida boa, feliz, em paz com a nossa vida, com a nossa alma, e levando essa mensagem para tantas almas, libertando a tantos que precisam que chegue essa mensagem. E você aqui é meu amigo, é meu parceiro, minha parceira nessa missão daqui para frente. Bom dia, Vini, que Deus te abençoe. E vamos assim pedir a Deus que possa nos orientar nesse dia com a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Amém. Que o Senhor abençoe teu dia, tua família. Bom dia, Adriano. Bom dia, Edu. Que Deus abençoe vocês, suas famílias. E até amanhã, com a graça de Deus. Fiquem com Deus.